É isso aí, uma quinta-feira, 20 horas e 20 minutos em ponto. Mais uma quinta-feira para a gente trocar experiências, para a gente conversar sobre macramê. Eu vou terminar de organizando umas coisas aqui e vamos aguardando todo mundo entrar. Tava com saudade dessa live. Deixa eu ligar o ar. Boa noite para quem está entrando. Vivi, Murilo, a Ateliê Roma. O som tá bom? Dá um joinha assim se o som estiver bom. Tô com medo de estar dando eco. Não tá não, tá parecendo que tem eco. Tá dando eco aí, rapaziada? Marcelo, Giovanni, Clair, boa noite pra todo mundo. Tudo certo? Tava com saudade da live de quinta-feira. Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Não sei se vocês viram a gente comentando aí nos stories, mas 30 anos de macramê, né? Não são 30 dias nem 3 anos. Eu tenho 30 anos, na verdade, né? Então, 30 anos de macramê não é qualquer dia que a gente tem a oportunidade de trocar com alguém que sabe tanto assim do ramo, de tantas histórias. E eu tô muito curioso para conversar com ela. Ela que já entrou aqui, ó. Boa noite, Ana. Já te chamo aí. Ela que, como eu tava falando, 30 anos de história, né? Com certeza tem muita coisa para agregar na nossa vida. E é professora, já lançou livro, e-book, tá no conteúdo digital, faz curso, já publicou em revista, já teve pessoal comentando aqui no inbox, falando que os primeiros contatos que tiveram no macramê foi através dela. Então é um prazer enorme mesmo estar aqui tendo essa oportunidade de compartilhar essas horas tão especiais. Eu vou convidá-la para a gente já iniciar. E agradecendo todo mundo que está aí dedicando um tempinho, já vai mandando através do aviãozinho aqui, deixando o like para entregar para mais pessoas, né? Hoje vai ser bacana, acho que vai ser muito legal trocar com ela. Ei, Ana! Oi, Guri, como é que você está? Eu tô ótimo, e você? Um pouco ansiosa para falar contigo. Imagina! Eu sou um novato aqui perto de você. Mas a gente, assim, sabe que vocês, hoje em dia, vocês são bem mais desinibidos do que eu. Bem mais à frente. Então, e eu fiquei pensando isso agora ali assim, eu falei, caramba, né? Eu tenho 30 anos, Ana. E aí você tem 30 só de macramê. Aí eu fiquei pensando assim comigo, eu falei, caramba, será que daqui a 30 anos, se eu ainda estiver fazendo macramê, eu vou estar acompanhando as atualizações, né? Porque você está no digital, você está fazendo live, você tem revista, você tem e-book, tem o curso. Aí eu fiquei pensando, será que eu vou estar ao mesmo passo da galera ou como é que vai ser? Então, te parabenizar demais. Obrigada, e é um prazer estar falando contigo, mas com certeza daqui a 30 anos tu vai estar voando, vai estar com muito mais que isso. Porque quando eu comecei, uma época, eu queria muito fazer, sabe aquelas coisas assim que a gente não se conforma em ficar só no trabalho de casa, né? Sim. Então eu queria mais. E aí eu contratei uma consultoria com o Sebrae, e a conclusão que o cara chegou, olha bem, ele disse, eu conheço o artesanato do Chuí ao Iapoque, ou do Iapoque ao Chuí, tanto faz, né? Ele disse, mas não tinha encontrado alguém organizada como você está. Que bom! Nessa hora, tu diz o quê, né? E eu sempre quis, assim, ter mais, fazer mais, mostrar diferente, sabe? Então, eu sempre fui assim, sempre busquei esse tipo de situação, né? Se atualizou, se manteve sempre constante, né? No crescimento, no buscar. Isso. Porque eu acho que é isso que as pessoas precisam fazer, sabe? Não é se acomodar. Ah, eu fiz isso aqui, agora não preciso mais. Eu fiz esse curso, acabou. Não, né? Tá? É infinito a busca e as possibilidades também. E aí a gente estava conversando, né, que o grande intuito entre as lives, e aí conhecendo um pouco mais do seu trabalho, você do meu também, que o intuito da gente trocar essa ideia é justamente mostrar as possibilidades. Por quê? Desde que eu comecei, a minha cabeça vai abrindo ainda mais no sentido do universo de possibilidades que tem. Você mexe com moda, com coisa de mesa posta, e eu já estou num outro ramo completamente avesso. A gente trouxe pessoas aqui que fazem coisas desde passarela
até, enfim, não tem limite, não é, no macramê. Verdade. E aí a gente pergunta assim para as pessoas, é só isso que você quer? Não, abre a cabeça, deixa aquelas ideias fluir, faça tudo que tem na tua mente, tudo que você possa imaginar, sabe? E não fica assim restrito àquilo que você aprendeu no curso. Muito pelo contrário, você pode criar cada vez mais em cima do macramê. A gente percebe assim quantas pessoas hoje em dia já estão trabalhando com macramê, mas uma coisa eu posso te garantir, se depender de mim, o macramê nunca mais vai ficar esquecido. Uhum. Porque eu te convidei justamente por isso, e quero convidar outros que também fazem macramê, para a gente formar esta corrente e de manter o macramê em evidência a qualquer preço. Exatamente. Está disposto a encarar isso? Lógico, eu estou aí nessa, justamente nessa, né? Quem acompanha as nossas lives sabe que é isso que acontece por aqui. Sim. E o mais interessante é ver que tem cada um puxando a corda para de um lado, né? Então, não é uma... É como faz canoa, né? Canoa não se rema sozinha, se rema em conjunto. E aí tudo fica mais leve. Então, é mais ou menos essa a ideia do nosso bate-papo, né? E porque assim, tem lugar para qualquer um de nós trabalhar. Você trabalha com cordas, com outros... Tipo, o meu trabalho também é com cordas, como pode ver aqui atrás. Mas eu trabalho, a minha maior parte são as toalhas e vestuário. Então, a gente não vai bater de frente. Tem mercado para todo mundo. Sim. Que o macramê ficou tão restrito, tantos anos, tão esquecido, que eu acho que chegou a hora da gente... Isso aí. Eu não sei se foi para mim que eu perdi o áudio. Pronto, voltou, não tem problema. Aí o que acontece? Eu concordo extremamente com você e pontuo ainda mais, porque eu acredito que o tempo que ficou esquecido e o momento que a gente está atual é justamente de aproveitar para trazer sobre uma luz de alto valor agregado, tanto no meu como no seu. As suas toalhas, eu dei uma olhada ali que você mandou as fotos, não tem o que falar, a gente vai conversar sobre isso, porque a primeira coisa que o artesão pensa é, meu Deus, quanto tempo ela demorou para fazer isso. E aí a gente vai chegar lá. Mas sobre a oportunidade, é justamente isso, né? Quanto mais pessoas fazendo, botando para mais pessoas verem, maior interesse, é bom para todo mundo. A concorrência, quando vista de uma maneira positiva e quando ela é sadia, ela é excelente para todo mundo. Ela te faz estar aqui fazendo uma live, ela me faz me desafiar a procurar um novo material e estar em busca e me manter tão atualizado como você se esforça para estar. Então é isso, assim, né? Se a gente souber analisar a concorrência, acho que chega uma fase da jornada que dá para ter esse amadurecimento, assim, né? Não que eu seja maduro, viu, Ana? Nem perto disso. Mas digo no macramê, assim, de olhar antes os concorrentes e achar que era um concorrente que disputa comigo. E hoje é o olhar do concorrente que tá junto, né, para o mesmo sentido, espalhando alto valor agregado e tudo isso. Porque como ele ficou estagnado muitos anos, tem mercado para todo mundo. Não precisa assim a pessoa ficar, se eu mostrar isso aqui, eles vão fazer e não compram de mim. Muito pelo contrário. Eu sempre digo nas lives, inclusive quando trago alunas minhas, às vezes também para conversar, que elas precisam mostrar, ir em busca do cliente, porque o cliente às vezes nem sabe que você sabe fazer esse tipo de peça, né? Claro, no meu caso, quando eu comecei, eu trabalhava na maior loja de vestuário, de tecido, que era tipo um shopping, mas era de um grupo de pessoas apenas, né? Então, eram 5 andares, ali tinha de tudo lá dentro, né? E uma das donas, da esposa dos diretores, ela me pediu para fazer uma cortina. Quer dizer, era duas, porque uma de um lado e outra do outro, de uma casa de veraneio deles. Meu Deus, eu nunca tinha feito uma peça tão grande, e agora o que eu faço? Isso a gente está falando, estamos falando de 93. Nos anos 80 ainda. 80? Tem no meu livro, tem a foto da cortina. E quando eu editei o livro, a filha dela me disse assim, por que tu não pediu foto? Ela disse, tá lá a cortina pendurada ainda. Até hoje. Em 2007,
a cortina ainda estava lá na parede, na janela, ela disse, né? Então, tu vê, ela dura com muito tempo, uma cortina assim. É que eu já te mostro a foto ali, ó. Eu vou querer ver. Sim. Esta aqui, ó. Não sei se dá para te ver direitinho. Essa aqui. Enorme! Sim. 2 bandas, né? Eram 2 desse tamanho assim, né? Coisa mais Isso linda. foi nos anos 80, né? Uhum. Então, tu vê, alguns anos já que eu faço essas coisas, né? Nossa. E aí, depois fui desenvolvendo outras peças grandes também, que uma das outras peças que me chamou a atenção, que eu tive que dedicar tempo, que foi assim algo diferente, que eu nunca tinha feito, uma toalha de mesa para uma senhora. Ela tinha a largura do linho 1,60 m por 2,20 m de comprimento, toda a volta com linha de algodão, a linha Clea, porque na época só tinha Clea, né? Então tu faz ideia. Daí eu disse para ela, essa toalha tu vai ter que ter um pouco de cuidado na hora de lavar, para não enosar tudo, porque a gente conhece linha de algodão. Uhum. Essa também diz que tem a toalha até hoje guardada. Que ela coloca só nas festas de Natal, para reunir a família. É uma joia, né? Nossa, são peças assim que a gente faz que percebe que a cliente cuida com carinho. Com então, certeza. para a E vem gente cá, Ana, dúvida de artesão. Quantos meses, dias, não sei quantos dias para fazer uma toalha dessa? Porque a linha Clé é muito fina e cada nó que você dá não rende, né? Tu faz em média 30 e 40 centímetros por dia, trabalhando de manhã e tarde, né? Uhum. Essa média que tu consegue fazer. Então, tu faz a conta toda a volta, quantos dias tu leva. Nossa. De 20 a 30 dias, com certeza, bem trabalhados, né? Sim, trabalhando muito. E qual é o segredo da longevidade, Ana? De ter tantos anos já de carreira e não sei se você tem algum problema que pode ter sido gerado através. Eu imagino que tem muito mais coisa boa do que uma possível... Né? Mas qual é o segredo da longevidade aí pra gente que está começando? Eu acho que é a paixão pelo nó. O nó me amarrou lá na infância e não consegui largar ele. Porque eu fiz alguma coisa lá na infância, mas ficou para o enxoval da minha irmã mais velha, né? Uhum. Que é o título do meu livro, 2 Nós e uma Vida. Eu aprendi só o nó duplo e o festonê. Mas esses 2 nós me acompanharam a vida toda. Então, eu acho que não só a paixão pelo nó, mas eu acho que mais que isso, era uma missão que eu tinha. Com certeza. E ainda está sendo cumprida. Eu acho que tem a ver com isso, porque assim, quando eu digo para as pessoas que eu fiquei 24 anos só numa loja em Porto Alegre, ensinando, eu recebia pessoas com depressão, pessoas assim, que se aposentaram, não sabiam o que fazer. E elas não conseguiam sair do nosso grupo. Elas permaneciam de um ano para o outro no nosso grupo. Então, assim, era aquilo constante, sabe? É uma então, terapia, eu acho que era né, Ana? Era uma missão de ter que ir até lá, trazer essas pessoas para o convívio, para tê-las ali junto com a gente e elas também tenham alguma coisa diferenciada. E de alguma forma, as pessoas que estão preocupadas com o macramê, eu vejo que estão se aproximando de uma maneira rápida atualmente, assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu comecei com o propósito de movimentar, porque no primeiro momento, Ana, eu estava numa zona de conforto muito boa, porque eu tenho a minha empresa, tenho pessoas que trabalham comigo, a gente tem clientes, graças a Deus os arquitetos aqui da nossa região já nos procuram com os projetos, o que é ótimo, porque eles têm uma demanda e a gente tem a solução, então é perfeito. E aí, cenários bacanas, e aí eu percebi, eu falei, pô, acho que agora eu preciso de um negócio diferente, né? Eu poderia ter ficado nisso, e aí quando a gente começa esse movimento de se comunicar, de ensinar um pouco do que as pessoas gostam, do que elas veem de diferente, começa a conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, assim, né? Isso me parece que vai nos levar para um lugar melhor. Porque assim, Ana, na quinta passada, eu não consegui fazer a live porque estava entregando um projeto. E eu fico nessa, né? Do quanto que eu me esforço aqui e ali, só que esse papo que a gente tem na quinta-feira, o papo que eu consigo ter com as alunas na quarta, esses momentos de compartilhar me tem me trazido uma motivação muito bacana assim com o ramo, né? Porque a gente acaba sendo solitário, né, como artesão.
E tu percebe que quanto mais tu entrega para as pessoas que estão ao teu redor, tuas alunas, principalmente, mais você recebe. Porque você Sim. recebe por intuição, você recebe por alguma frase que a pessoa disse, você consegue captar mais alguma ideia, né? Então, a gente não está só entregando, a gente está recebendo também, né? Mas muito, né, Ana? Porque no meu caso, eu tenho 30. Aí no grupo tem uma galera que já tem mais idade e mais experiência. E aí elas ficam falando coisas de macramê, que a gente faz macramê. Só que cada coisinha que elas trazem, assim, detalhes, posicionamento, de ideia, de vida, de experiência. E regiões, né? Mundo inteiro. Isso acrescenta demais na nossa vida, né? Na motivação. Verdade. E aqui um Verdade. pessoal já rasgando a seda para você, falando que você é a papista do macramê, que você é incrível. Então, aproveitar de novo para te agradecer, viu, Ana? E aí vou trazer uma das perguntinhas padrões. Fala. Há 30 anos atrás, ou há 20, como que você se inspirava? Da onde vinha a sua inspiração? O macramê chegou para você como? Conta aí o iniciozinho dessa história, assim, sobre inspiração. Tá. Quando eu aprendi muito jovem e vim para Caxias, porque eu morava no interior, lá em Vila Segredo, que ninguém sabe onde é que é, por isso que é segredo, tá? Então, eu vim para Caxias e trabalhava nessa loja. Uma época eu trabalhei em um supermercado, enfim, né? Só que o que eu ganhava não era o suficiente para me manter aqui. E eu não podia depender dos meus pais. Então, eu tinha que fazer alguma coisa a mais. Eu fazia crochê, eu fazia uma série de coisas. E aí, quando eu fui trabalhar nessa loja, que eu comentei com as minhas colegas que eu sabia fazer macramê, elas começaram a me pedir para o enxoval delas. Né? E foi ali que eu comecei a fazer. Ao mesmo tempo, conforme eu ia fazendo, eu percebia que aquilo lá deixava as pessoas felizes, né? Conforme eu fazia. E foi nessa época que a esposa do diretor me pediu a cortina. Sim. Aí vem aquelas coisinhas no pensamento da gente que faz a gente parar e refletir um pouquinho, né? Porque teve épocas que eu até deixei ele de lado, mas depois ele voltava de novo para minha mão. E aqui na cidade, nós temos a Festa da Uva. E uma época, em 94, eu fiz o meu as primeiras peças para o desfile da Festa da Uva. Para as candidatas e rainha. Não, barras de avental. Um avental eu fiz completo e o outro era só a barra. Então, uma ganhou como princesa e a outra ganhou como rainha. Aquela da barra tinha que ser, né? Então, assim, foram chegando até mim peças diferentes que eu achava que eu não tinha condições de fazer. Mas muito pelo contrário, eu fui tomando gosto pela situação que um período eu comecei a pensar assim, essas estilistas que tinham aqui, que eram as bambãs da cidade, que elas faziam roupas para festa, para casamento, essas coisas assim, eram poucas mulheres que faziam isso, né? E elas já tinham um nome na praça. Eu pensei, por que não me tornar uma referência no macramê aqui na cidade? E eu fui em busca disso, entendeu? E chamava macramê mesmo desde o início na sua cidade? Sim. Porque eu vejo... Assim. Aqui no interior do Espírito Santo, eu conheci como brolha, né? Quando eu comecei a fazer macramê, aí as senhoras de lá falavam, isso aqui na minha época a gente fazia o mesmo ponto, mas o nome era brolha, que era mais voltado... A diferença é quando é desfiado, é brolha, né? E quando é o fio colocado assim, é o macramê. Que eu sou da época que tinha aquelas revistas desse tamanho, assim, sabe? Não era revista normal, eram as revistas grandes, né? Entendi, tipo um almanaque assim grande, né? A brolha... era difícil a gente conseguir alguma coisa em revista. Referência, né? Imagino. E a brolha, então, só para eu aprender de vez, ela parte... Primeiro você desfia para obter os cordões, para depois trabalhar eles. Tu desfia do tecido... Isso. E aí tu trabalha no próprio fio do tecido. Entendi. Para nós, pelo menos aqui, foi isso, essa informação que nos passaram, né? Não, mas faz sentido que possa ser, né? E material naquela época, você falou que você começou com uma cortina de macramê. Você utilizou qual? Porque antes era a Anne.
E aí, quando foi ser a cortina lá, qual material que você se virou? Foi cordão de algodão mesmo. Cordão de algodão. A minha sorte é que uma das ferragens daqui de Caxias tinha esse cordão, sabe? Então eu comprei diversos cordões, porque eu não tinha nem noção como é que eu ia fazer as medidas, nada. Não tinha a menor ideia. Uhum. Eu passei esse processo parecido muito tempo depois, né? Com a facilidade da internet e tudo mais. Mas foi mais ou menos disso. Eu comecei em 2013, eu aprendi com um amigo a fazer macramê, mas comecei a fazer faculdade, escola, trabalhava com administração, navegação, e o macramê ficou ali. Uhum. E eu tinha esse contato através das pulseiras e tudo mais. A minha história no macramê começa da oportunidade com um casamento, de um acervo, de aluguel. E aí eu me vi nessa situação de não saber o que eu ia fazer e ter que fazer um grande pedido de material. Então foi assim, é um caso que eu conto, né? De como que eu fiz a conta naquela época sem ter muita noção, né? Para fazer o primeiro pedido. A gente faz cada loucura. E aprende muito, né? É verdade, porque isso te dá prazer de fazer. Depois que você passa pela situação, você fica com aquela sensação, consegui, eu quero mais, né? Eu tenho 2 ocasiões que eu fiquei a noite toda trabalhando, entreguei no dia seguinte, mas meus pés estavam inchados. Sabe o que é isso? Um avental, que foi um dos primeiros que eu fiz para a festa da U, que foi todo ele trabalhado em macramê, com uma fitinha tipo neonê, né? Que ela vinha da França, essa fita. E o outro foi um chales que era para uma candidata a Miss Itália, que até nós procuramos alguma referência, ela disse que não guardou fotos, se decepcionou e tal, enfim, né? Essas coisas. Mas eu fiquei assim, a semana toda trabalhando e marcamos o dia que ela iria vir buscar às 8 da manhã. Os filhos, eu dei janta para os filhos, foram dormir. Eu levantava de vez em quando tomar um chá, tomar alguma coisa para acordar. Eles a levantaram, foram para o colégio e eu estava ainda trabalhando. Nossa, Ana do céu! Olha, você só de ver esses trabalhos feitos com fitinha, as peças que você produz, nossa senhora, é muita coragem, viu? Eu sei que assim, eu disse para o meu menino, era pequeno, né? Eu disse, eu vou deitar, me joguei em cima da cama de roupa e tudo. Os meus pés não cabiam mais no calçado. Sim. Eu disse, quando a mulher chegar, tu me chama, que eu levanto. Fiz um cochilo de nada, a mulher chegou exatamente na hora que ela disse que vinha. E o resultado vem dessas experiências, né, Ana? Vez ou outra, quem olha, assim, às vezes, algum resultado que a gente tem, né? Às vezes olha só a peça lá em cima do palco na Miss. Não imagina, muitas vezes, essas noites. São várias, né? Empreender, e você empreende, e sabe muito bem disso, requer muita entrega, né, nossa? A gente abre mão de muita coisa particular. Estar com os filhos, estar em festa, estar no final de semana, o resultado vem dessa entrega também, né? Com certeza. E depois eu tenho a minha filha mais velha, a Luziane, que a parte da edição ficou tudo com ela. Agora a edição não só dos livros da revista, mas agora a edição dos vídeos também é tudo com ela. Que bacana. Porque se eu tivesse que fazer essa parte, eu não faria a metade do que eu consigo fazer, né? Então, isso é importante. E o marido me ajuda na execução das toalhas, das cortinas. A gente se envolve por inteiro nisso. Né? A rede de apoio é tudo, né? Eu falo com as alunas. As perguntas que mais me fazem como que você montou a sua equipe? Como que você trabalha aí com o pessoal? As primeiras pessoas que me ajudaram é quem estava por perto. E aí, se você abrir os olhos, eu falo isso sempre com quem está lá no curso, falo, presta atenção quem está perto, começa a fazer uma parceria pequena, dessa parceria, dá uma oportunidade. Às vezes, você precisa fazer uma parceria que o primeiro ganho não é financeiro. Você vai começar, aí combina uma sessão de fotos com uma decoradora, combina algo que vai iniciar simples e que depois vai se tornar grandioso. Né? A Vivi está comentando, a rede de apoio é a melhor coisa que tem, porque ela também conta, ela tem um maridão, ela já comentou com a gente na live, e a rede de apoio é o que ajuda a gente né? A gente precisa de ajuda de alguma forma. E não adianta tu ter ciúmes, achar assim, a pessoa vai fazer melhor que eu. Não. Abre mão, isso aí. Abre mão disso,
começa a pensar diferente, pensar que a outra pessoa também tem direito a criar, a fazer, desenvolver. Isso aí. Porque senão tu sofre à toa, né? Sofre à toa e não tem necessidade disso, né? Verdade. Mas eu quero botar minhas modelos para desfilar para vocês. Ah, sério? Isso aí é o que tá saindo agora? Faz poucos dias que ficou pronto, que foi um pedido de um pessoal de um grupo, me pediu para fazer a receita desse aqui, né? Uhum. Olha. E que material é esse? É fita... Como é que é o nome? Tem ali em cima desse... É uma fita da Cisne. Você trabalha muito com essas miudezas, né? Com as fitas, com coisa que meu Deus, Ana. Nossa, é amor mesmo, viu? Eu amo trabalhar com essas fitas, acho assim o máximo, sabe? A dona da loja me disse que não tem mais esse tipo de fita da Cisne, a pérola, né? Entendi. Pérola. Olha, ela é uma fita muito bonita e eu tinha ali, só que eu não sabia o que eu ia fazer, porque mescla é um pouco mais complicada. Mas ela é muito bonita e muito boa para trabalhar no macramê. Linda, linda, linda. Daí liguei lá para a loja, tem uns 12, 13 novelos dessa cor aqui. Eu fiquei com 8. Tem mais uns vermelhos, outras cores também. A dona da loja disse que tem mais umas 2 cores, mas não tem muita quantidade. Que eu disse para ela assim, esse tipo de material é legal, mas diz que não fabricam mais, né? Entendi. E aqui deste lado tem uma outra moça. Peraí, só um pouquinho, deixa eu ajeitar. Eu tava até agora achando que era seu filho que estava aí do lado, que era alguém que estava te ajudando. Não! É uma moça que está com um casaco. Põe aqui mais para baixo para mostrar o casaco. Deixa eu mostrar o casaco, acho que mais para lá. Ali, ó. Olha o casaco da moça. E é o casaco completo, né? Sim, olha que lindo. Quer ver? Nossa, Ana, se a minha esposa vê uns negócios desses, ela fica me perturbando para eu entrar para fazer essas coisas de moda. Aí eu falo, amor, eu não sei mexer com isso não. Olha só. Esse material também é uma fita que não produzem mais. Eu acho lindíssimo esse material. Mas deixa eu tirar o casaco dela, que ela tá com uma camisa embaixo também, muito bonita. Nossa. Ana, eu não tenho nem noção por, assim, mercado. Quanto que isso... Olha, meu aqui, Deus do céu. Ele não pega a frente inteira, ele pega só uma parte. Sim. E aqui no degote também, ó. Olha que linda. Que coisa mais esse material, linda. Ó, tu vê, esse material também não produz mais, que é a Neoné. Então, quem tem alguma coisa é exclusivo agora, né? Agora virou uma peça ainda mais exclusiva, né? Mais exclusiva ainda. Meu Deus. E mercado para isso, Ana? Não para, porque eu não tenho conhecimento, né? Meu negócio é decoração. E aí, falando para essa galera, o ramo de vestuário eu sempre olhei com os bons olhos, né? Eu acho que é um mercado em tanto. Eu estou enganado? Não, não. Mas, assim, normalmente o mercado, eles te pedem peças menores, por conta do preço, né? Claro. Que fica aí muito difícil para eles venderem a coleção. Então, eu tenho diversas confecções aqui, que seguido elas me pedem, tipo costa do vestido, uma barra para manga, detalhes na frente. Então, a gente sempre tem alguma coisa diferenciada, né? Uhum. E tem um rapaz que a gente fez, ele trabalha muito com linho. Uhum. E nós fizemos com o próprio roletê do tecido, do vestido, nós fizemos a manga e o peitinho aqui e as costas, tudo igual. Ele foi para Milão, num desfile lá, ele vendeu o vestido lá. Né? Vendeu o vestido. Então, pô, assim... eu sou curioso no preço, Ana. Não fala isso para mim, não, que eu vou querer saber o preço. Ele te falou o preço? Ele não me falou, mas a gente descobriu. 3.500 ele vendeu o vestido. Ai, euros? Dólares? Acho que foi euros, porque Milão, né? Brincadeira, tá, viu? Espero que seja em euros, viu, Ana? Né? Porque merece até mais. Nossa, que coisa linda.
Olha bem, Olha. é muito fino, Ana. Meu Deus do céu. Mas é isso que eu acho legal, essa leveza, Sim. essa E, peça e diferenciada, né? você me faz pensar além, porque eu fico nessa, quem me conhece Uhum. sabe, né? De cordão de algodão, cordão náutico e as coisas mais robustas. E aí eu vejo você trabalhando com isso, me faz pensar maior, né? Tipo, pô, por que que eu não estou usando essa linha junto É, com esse cordão para trazer alguma coisa diferente, uhum. mesclar, combinar Fazer esse coisas mix de materiais, com né? certeza, não Tem é? uma infinidade de coisas que dá para te fazer, A né? gente tem que sair da zona de conforto em todos os sentidos, né? Para te ver a minha loucura por macramê, que eu cheguei a mandar fazer material para mim. Exclusivo. Sim, porque tinha que ter coisas diferentes. E no Aham. mercado não tem, né? Então, assim, eu mandei fazer com um fiozinho prata no meio, ou um fiozinho dourado. Esse aí que tu tem na mão. Esse aí. Como não existia, assim, nada nessa espessura, ó, é fitinha também, tá? Uhum. Eu fui na fábrica aqui, que fazem cordões, fazem elástico, fazem um monte de coisas assim. E perguntei, porque tinha uma amostrinha desse tipo de material numa loja que disse que era um saldo, que não produziam mais, não sei o quê. Eu perguntei quem foi que fez. Aí ela me disse quem era a fábrica. Eu fui lá e perguntei o que era. Elástico sem a borracha. Então é só aquela capinha de Aham. fora do elástico, né? Aham. Só que eles colocavam assim, 3 fios de poliéster e 3 fios de lurex. Eu disse, você pode colocar um fiozinho de lurex e o resto todo em poliéster? Posso, então faça para mim. Então E foi foi. o que eu fiz. É isso. Deixa eu aproveitar para entender, por exemplo, dentro desses 30 anos, Ah, eu vou dar um exemplo e depois eu jogo para você. Eu olho para a minha jornada, eu entendo alguns marcos que fizeram a minha carreira saltar alguns níveis, modificar de alguma forma. sim. Entre eles, sair de dentro de casa e ter um espaço próprio. A chegada do meu filho foi outra coisa que me fez me movimentar mais. Coisas, por exemplo, a primeira presença em uma mostra, como a Casa Cor, mostras de decoração. Esses foram alguns marcos dentro da minha jornada. Sim. Queria saber na sua, assim, teve algum momento que você falou, bom, acho que a partir dali a coisa foi para um outro sentido? Nossa, foi um convite que eu recebi para fazer um avental. Era para a rainha da Festa da Uva de 2016, acho que foi. Tá? E o estilista que ia fazer é um de São Paulo. Ele fazia São Paulo Fashion Week, fazia Nova York, fazia Paris. Ele tinha uma confecção em São Paulo que ele era bambam aqui no Brasil, né? E Uhum. eu tinha uma aluna em Porto Alegre que dizia: tu tens que mandar o teu material para o Walter, que ele faz desfile Desfile. em tudo que é lugar e ele coloca trabalhos manuais nesses desfiles. Mas como que tu vai mandar se na época, por exemplo, assim, não tinha nem o celular? Vou mandar para onde? Como que eu vou pesquisar? Não tinha como, né? Sim. Aí um belo dia me chamam para fazer agora em 2016, eu fazer o avental da rainha. E quando eu chego na porta do ateliê, a minha amiga Tina disse: tu sabes quem está aqui? Não sei, eu nunca fui assim de pesquisar quem vai fazer o quê. Não sou disso. Eu chego Sim. na cara e na coragem e deu, entendeu? Uhum. Aí ela disse: o Walter. Me deu um banho total. Eu disse: quem? Ela disse: o Walter Rodrigues está aqui. Eu digo: não é possível. Sabe quando tu fica vermelha a pele Uhum. inteira? Eu fiquei assim. Eu digo: não é possível. Comecei a tremer, tu imagina, Sim. encontrar o cara que me disseram a vida inteira para mandar para ele, estava ali na minha frente, né? Que eu jamais imaginei que chegaria próximo dele. Aí ela me diz: não, mas ele está morando aqui em Caxias há 4 anos já. Como assim? Eu não estou sabendo. Mas eu fui assim com a meia dúzia de amostrinhas, porque com a Tine e a Lola a gente se entende, ó, faz isso, junta aquilo e faz aquela outra, né? A gente se entende. Mas com ele é diferente. Se eu soubesse disso, teria levado outras peças, né?
Parado. Com certeza. Mas assim, ele começou a olhar aquele pouquinho de amostra que eu levei e ele começou a dizer, maravilhoso, supimpa, incrível. Gente, eu fiquei assim, não é possível, ele não viu nada. Né? E ele está admirado assim. Daí a Tine disse para ele assim, tu precisa ver os vestidos que ela tem em casa. Porque esses vestidos que eu tenho aqui, a maioria, são tamanhos pequenos, então é difícil de vender. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso como protótipo aqui, né? Sim. Então, aí ela disse, ela faz vestidos inteiros de macramê. Ele parou, pensou um pouquinho, ele disse, se sair o segundo Caxias Eco Fashion, você está dentro. Olha a situação, olha o compromisso. Sim. Mas eu já tinha em torno de 16 vestidos prontos aqui dentro de casa que eu não tinha mostrado para ninguém. Né? E aí, saiu ou não saiu esse segundo? Saiu o desfile. Saiu gente, a parceria. Que emoção! Aí, quando ele escolheu a música, uma música assim, mais suave, eu até nem lembro mais direito da música, eu disse para ele, tu parece bruxo, né? Porque eu sempre imaginei os nós na passarela, não com aqueles pancadão, aquelas coisas assim, mas uma coisa mais suave, mais elegante, sabe? E foi o que aconteceu. Que coisa boa. No final do desfile, ele disse assim, ó, agora tu vai até ali na frente. Inclusive, quem desfilou para mim foi a rainha da Festa da Uva também. Ela estava de noiva, ela entrou primeiro com vestido preto, depois entrou com vestido de noiva. Se você quiser, pode ir até o final da passarela, e se não, só chega ali na frente, agradece e volta. Adivinha se eu fui até o final da passarela? Até o começo já foi difícil, né, Ana? Imagina, eu estava, como é que eu posso te dizer? Eu estava no meu máximo, assim, eu disse, é hoje que eu vou aproveitar. Sim, claro. Mas, pensa, 16 vestidos aqui guardados dentro de casa, e aí tu vai ficar lá, escondida, só dizer um oi? Não, né, meu? Vou lá na ponta, Vou né? lá, até lá no final, seja o que Deus quiser. Com certeza. Arrasou. Então, poxa, que ótimo. 2016, uma oportunidade de ouro, né? Com certeza. São as fotos que tem no seu Instagram de um vestido de branco isso, com uma noiva. Aquela noiva é minha nora. É? Aquela noiva é minha nora. Ela disse assim, que quando a gente se conheceu, ela viu esse vestido, ela pensou, se eu casar com ele, eu quero casar com esse vestido. E casou. Pronto. Com esse vestido aí. Promessa é com você mesmo, né, Ana? É comigo. Pronto. E atualmente, assim, dentro da sua empresa, marca, dentro da sua condição atual, qual que você acredita que é o seu maior desafio, assim? Já vou aproveitar para fazer a segunda. Qual que você acredita que é o seu maior desafio e o que você... Qual, assim, se você tem um próximo objetivo? O meu plano é fazer... Certo? Tá. O meu maior desafio é conseguir fazer as pessoas olharem para o macramê. Por exemplo, assim, que nem você, ali do Espírito Santo, é isso, né? Sim, sim. Se eu te disser que aqui eu não conheço, além do meu marido, que trabalha com isso, ou minhas alunas, outro profissional que faça esse tipo de trabalho. É difícil. Tem algumas mulheres que agora estão começando também. Então, o meu desafio é isso, é mostrar melhor, é fazer com que outras pessoas consigam aprender a fazer esse trabalho. Porque quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, estiver fazendo o macramê, eu acho que mais valor ele tem. Com certeza. E a segunda pergunta, qual foi que eu esqueci? Esse eu já posso imaginar que é mais ou menos o seu objetivo, difundir isso. E aí, quando eu pergunto sobre desafio, seria algo relacionado por exemplo, no meu caso aqui, o meu desafio atual é conseguir ter pessoas específicas que me ajudem a pensar o negócio. Não é muito sobre o macramê, sabe? Aquela dúvida se eu vou conseguir ou não executar. Isso para mim hoje, eu já sei o que acontece. Para você, você tem algum desafio pessoal? Giovanni, hoje me falta tempo ou me falta braço para fazer tudo que chega. Na verdade, no momento que eu estou agora, me falta braço, realmente. Sim, é. E falta não é nem pelo tempo de experiência, é por conta de demanda e a gente não consegue mesmo montar, né,
um esquadrão de produção artesanal. Mas assim, eu tive que dar uma parada, então faz quase 90 dias que eu tive que dar aquele para um pouquinho, sossega, né? Uhum. Mas eu pretendo voltar com tudo agora. E um dos objetivos é trazer minhas alunas, aquelas da escola, para Caxias, que elas estão loucas para vir para cá. Eu quero fazer a formatura delas, não sei se você sabe. Além de fazer tudo que eu fiz 5 encontros das profissionais de macramê aqui em Caxias. Tudo então, presencial. Eu sou muito metida. Ah, não, arrasou. E no último encontro, eu fiz a formatura das minhas alunas, tanto de Porto Alegre, de São Leopoldo, aqui de Caxias e tal. Aí eu usei o barete que eles usam, eu usei o chapéu de palha, né? Então foi assim, bem artesanal mesmo, sabe? Foi uma festa linda. Elas amaram vir para cá, foi um encontro super legal. Imagina. E eu pretendo fazer isso trazendo as alunas da minha escola também para Caxias, né? Ótima ideia. Para a gente reunir elas, né? Porque quanto mais contato você tem, mais elas vão ter vontade de fazer esse tipo de peça. Com certeza. Fazer parte, né, Ana? Quando a gente pertence a um grupo, se torna mais fácil, mais motivador perseverar, né? Continuar. Então, por isso que eu falo, tem dia que na quarta e na quinta eu tô cansado, exausto, que eu tenho um filhinho pequeno, então começa cedo o dia e a gente vai até mais à noite. Só que essa troca, ela motiva mais do que me cansa. Por isso que eu acredito assim, que é importante a gente continuar falando disso e das infinitas possibilidades. Né? E você tá aí já há tanto tempo ainda motivada a fazer mais, tenho certeza, tem aqui, ó, quase 40 pessoas com a gente. Quem não está se sentindo motivado é porque está precisando de tomar um choque, né, de realidade. Pega uma garrafa de vinho e manda ver. Porque assim, eu acho que a gente não pode parar. Porque quanto mais você deixa teu cérebro acomodado, mais ele quer ficar acomodado. E aí tem horas que eu penso assim, tá, mas para que eu estou fazendo tudo isso também, né? Eu não teria necessidade de fazer tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, por exemplo, que nesse período aí que eu fiz a cirurgia, que eu fiquei sem poder me movimentar e tal, aquela coisa toda, eu disse pro marido, meu Deus do céu, se nós não tivéssemos o macramê, o que seria de nossa vida? Pensa. Então, assim, as pessoas que não têm uma motivação, procura o que fazer, mas não permita que essa inércia te tome conta, que essa falta de perspectiva não te deixe viver, sabe? Eu acho que é esse o meu medo de não ter o que fazer. Que eu não consigo ficar sem ter o que fazer, sem ter o que sonhar, sem ter o que botar, sabe, em prática. O desenvolver da peça me atrai muito. O testar o produto, testar o fio, a fita, para ver como é que fica, isso me atrai. Eu acho que é isso que faz a diferença. E são vários momentos, né, que a gente passa dentro do processo criativo. É o primeiro, o de imaginar o que a gente poderia fazer. Aí depois você sai na busca de algo que alcance o resultado que você imaginou. Aí depois você passa pelo processo de desenvolvimento, aí você conclui, você tem uma impressão, depois você passa a reparar a impressão dos outros. Né? Então são vários momentos. E eu tive, assim, muitas, por exemplo, alunas da faculdade que precisavam fazer o TCC e elas me procuraram, né? Então, teve uma que ganhou o prêmio e foi para Paris mostrar o trabalho dela, né? Enfim, a premiação era uma viagem a Paris. Então, eu sempre estive envolvida com a parte de moda, dessa parte assim, né? E cada vez que elas me procuram, nossa, aquilo parece que borbulha as ideias, né? Às vezes elas não sabem nem o que elas vão fazer, como é que é. Outras vezes não sabem nem o que é o macramê. Mas elas pesquisaram lá, viram alguma coisa e é aquilo que elas querem, né? Para te ter uma ideia, sabe aquela lã natural que ela é assim, mal torcida? Ela chega assim, bem fofinha. Bem volumosa. Eu fiz um capuz com aquilo lá. Sabe o que é ter que molhar a mão, torcer a lã,
fazer aquelas meadinhas, com cuidado fazer um nó para poder segurar ele ali. Encaixar perfeitamente. Porque ele não podia ser muito manuseado, né? Porque a lã se desfia, né? Sim. Gente, eu já fiz peças que vocês não imaginam. Já fez de tudo, né, Ana? Já fiz de tudo. Chega uma novidade lá no armarinho, eles já ligam aí, né? Uhum, é verdade. Não imagino. E deixa eu te contar, um passarinho aqui me contou, deixa eu achar o passarinho. Cadê? Jura? Que tem um passarinho aí? Tem vários passarinhos aqui, ó. Sobre um prêmio de empreendedorismo feminino que você ganhou. Sim, a gente não pode deixar de falar disso. Conta pra gente como é que foi isso. Quando foi? Assim, ó. As pessoas acham que porque você faz artesanato, tem que ser só aquela coisinha e você não pode competir. Muito pelo contrário. Olha aqui, ó. Não dá para ver. É uma mulher aqui, ó. Tá? Ó, é uma mulher, né? Ó, é uma escultura. Aqui dá para ver melhor, tá? Então, como eu fazia parte, ó, filha, eu fazia parte do grupo setorial da Microempa, que é uma entidade aqui que agrega os micros e pequenos empreendedores aqui de Caxias. E surgiu esse prêmio empreendedorismo há muitos anos atrás, só que ficou, acho que fizeram uma vez ou duas vezes, depois ficou meio esquecido. Até eu participei uma outra vez, e quem contava a história saía numa revistinha. Então eu já estava lá também, né? Porque eu te disse que eu sou metida. Sim. E aí, quando antes da pandemia, eles resolveram retomar esse prêmio. E veio uma moça das mulheres empreendedoras lá no nosso grupo para, então, falar sobre esse prêmio. Oba, esse é meu. Na hora, não tem para ninguém. Eu já pensei, esse é meu e eu vou buscar. Né? Nós estávamos em 42 mulheres competindo. Empresárias daqui de Caxias, Farroupilha, de Bento. Enfim, de ramos diferentes? De ramos diferentes, da moda, como é que é? Beleza, enfim, diversas empresárias, né? Só que eu chegava no meu grupo lá e eu percebia que elas diziam assim, essa semana eu não pedi voto, eu ainda não comecei a pedir voto, e não sei o quê. E eu não parei um dia de pedir votos. Até no supermercado eu pedia votos. Você fez o seu trabalho de vendedora. Mas, sim, porque assim, se eu estou competindo, eu posso chutar e acertar a lua. Ou eu posso também errar. Mas eu vou fazer a minha parte e vou chegar lá. Sim. Aí comecei e mandava os pacotes para minhas seguidoras que compravam o kit, essas coisas aí, com o pedido. Vai lá no site, assim, vai lá e vota em mim. No mesmo dia que lançaram o prêmio, eu já fiz um videozinho e está lá no YouTube também. Né? Então, assim, é questão de querer e buscar aquilo que você quer. Quando você foca naquilo que você quer, manda para o universo. Ele te ajuda e você consegue. Mas... Né? Isso aí, é uma aula, isso aí. Aí, quando saiu o prêmio, foi bem no início da pandemia. E eu estava um pouquinho gripada, não me permitiram ir lá para receber o prêmio, daí foi a minha filha. Era para ser numa janta, foi tudo cancelado. Mas, assim, o prêmio está aqui. Tá ótimo. E o prêmio empreendedora premia a pessoa que é empreendedora, né? Que é justamente esse aí que você fez. Isso. E aí agora eu saí da Microempa e eu estou na SIC. Sabe o que é a SIC? Não. É Câmara de Indústria e Comércio. Então ali são empresários já, né? Ela tem 130 anos de existência, a SIC. Né? Então ali dentro agora nós temos o grupo de negócios criativos. Então, ali tem artesanato, tem pessoal do turismo, uma série de profissionais ali dentro, formando esses núcleos também, que é através do Sebrae também, que forma esse tipo de grupos e faz com que a gente consiga se colocar como empresário e não como artesã. Exato. Entende? Porque nós somos MEI já organizados, né? Então, isso é importante, a gente se reunir nesses grupos para trocar ideias,
para ver o que pode ser feito. É muito legal. Eu gosto muito de participar disso. Para se atualizar, né, Ana? Faz muito parte do nosso dever como empreendedor estar ativo, né? E principalmente que eu coloco uma roupagem de posicionamento, né? Eu gosto de chamar sobre posicionamento, que é isso que a gente... É esse conhecimento que faz com que a gente tenha segurança de se posicionar como tal, como realmente a Ana que representa tudo isso que você tem na sua história. E estar atualizado e buscar até a maneira de como conversar, o que falar e o que não falar, te coloca num lugar de destaque, te coloca à frente dos seus concorrentes, que a gente já falou que não são diretamente concorrentes. Mas né, tudo isso faz parte da jornada. Estar nesses locais, estar em feiras, estar em grupos, em curso, é o que faz a gente crescer, né? Para te ter uma ideia, essa semana eu estive 2 vezes na SIC. Segunda-feira no RA, que é reunião almoço. Olha que chique. Fui lá almoçar lá na SIC. A maioria são empresários já de bastante tempo. Hoje nós tínhamos o café da manhã lá na SIC. Aí eu cheguei para as meninas da portaria e disse... 2 vezes na semana, vindo aqui na SIC, dá direito ao salário? Ela disse, olha, eu acho que precisa 3 vezes. Eu digo, então vou ter que vir mais um dia. São Mas, 3 assim, vezes. A gente consegue divulgar mais o nosso trabalho. Então, o que o grupo fez? A gente fez entregamos um brinde de cada uma que tinha produto físico. Quem não tinha, dava um voucher, né? A gente entregou, então, um cupomzinho, as pessoas preenchiam, né? E depois foi sorteado. Quem recebeu o meu brinde, ele disse, me adiciona no WhatsApp que eu vou te dar o retorno, vou olhar o que é que você me mandou e te dou o retorno. Eu tinha dado uma bolsa dessas de praia, sabe, mais feita de macramê. E aí ele me manda assim, estou tendo problema na minha casa. As mulheres estão brigando pelo brinde. Eu botei, como as mulheres? Sim, a minha mulher e as filhas estão brigando pelo brinde. Ei, coisa boa! Então, assim, tu consegue atingir mais pessoas nesses tipos de lugares. Por isso que eu digo para as pessoas, descubram aonde o Sebrae tem esses núcleos. Na tua cidade, se tem pessoas que se reúnem para falar de artesanato, né? Eu acho que é bem importante. Para te dizer que em 95 eu fundei uma associação de artesãos aqui em Caxias, a chamada Ascarte, né? Quando foram chamadas pessoas que eu não conhecia direito para vir participar das primeiras reuniões, porque decidimos em 3. Era Glorinha Chies, Eliane Marchioro e eu, que eu lancei a ideia e elas abraçaram a causa. E aí elas convidaram outras pessoas para fazer parte disso tudo. E uma dessas pessoas que veio ali para participar da reunião, ela ia para o BRIC, que nós tínhamos na época aqui, e ela dizia, tem uma guria que quer montar uma associação e nem sabe o que é isso. Para te ter ideia da barra que eu enfrentei. Mas eu fui, montei a associação, fizemos a primeira exposição no Iguatemi, porque o Iguatemi, quando veio para Caxias, nos convidou para expor lá. Foi a primeira e única vez que o artesanato foi expor lá dentro. Né? Que isso, história, né? Foi um sucesso que vieram tudo para cima de mim. Temos que alugar em algum lugar, temos que... Né? Sabe aquela loucura? Sim. A gente alugou uma sala onde era uma empresa uma vez. No final de ano também venderam muito. Essa gente não sabia mais o que fazer de tanto que venderam, porque não tinha na cidade esse tipo de ponto, né? E aí cobraram para a gente alugar uma casa que tinha em frente. Foi assim maravilhoso, mas eu fiquei 1 ano e 8 meses. Eu não aguentei a pressão dessa pessoa que dizia que eu não sabia o que era uma associação. Aí eu caí fora, digo, não, para mim deu. Chega, né? Já tá fez bom. seu legado. Mas as cartas existem, até hoje ela existe. Imagina. Né? E o que você está falando... Não, desculpa, pode concluir.
o objetivo era depois se tornar uma cooperativa, né? Mas hoje ela existe só como uma loja e parou por aí. Tá tudo bem. Isso que você está falando é o puro e simples que a própria Vivi comentou, é o networking, né? Da gente estar sempre atualizado. E tem uma frase que eu ouvi que eu gosto muito, Ana, que é a gente é uma média das pessoas que a gente convive. Então, né, as pessoas que a gente está se cercando quem a gente acaba se tornando de alguma forma, né? Portanto, aqui mesmo, eu já vi um pessoal, acho que a Di começou a falar, olha, Ana, eu também sou aqui, sou do... Como é o nome da sua cidade, Ana? Desculpa. Caxias. Sou de Caxias. Aí uma outra pessoa, olha, eu também sou sua vizinha. Então, só aqui já tem coisa acontecendo. Então, é isso, né, que a gente está falando, sobre estar se colocando nesses ambientes. E só por estar na live, a gente consegue se comunicar com mais pessoas, que às vezes começa de Farroupilha, ela é aqui perto, e a gente às vezes não sabe, não conhece, né? Exatamente. Então, aquilo que eu te falei, de repente, assim, se uma pessoa precisar de um trabalho como o teu, eu não saberia onde indicar se tiver que mandar para alguém, porque eu não conheço. A não ser as minhas alunas, que a maioria são pessoas assim já aposentadas, que não pegam um trabalho grande para fazer. Mas jovens, eu não conheço ninguém. Agora a gente já construiu essa ponte aí do Sul até o Espírito Santo. E mais. Ana, agora acho que a gente já está mais ou menos se encaminhando para o final, né, da live, já estamos quase com 1 hora. Eu vou aproveitar para trazer a pergunta que a Má deixou lá na nossa caixinha dos stories, que você acabou já passando por isso em algum momento aí da história, mas para a gente pontuar aqui. Ela perguntou assim, ó, do início até hoje, qual foi sua maior dificuldade lá do início? Qual é a de hoje? E de alguma forma, é diferente a dificuldade de antes da de hoje? Então, é mais ou menos... Você acabou falando um pouco, né, da sua dificuldade atual, mas às vezes... Sim. Eu acho assim, dificuldade a gente sempre vai ter. Não adianta a gente dizer, vai estar tudo normal, vou conseguir material sempre. A dificuldade é o material. Tanto antigamente como agora. Se você precisa, por exemplo, uma quantidade grande, difícil de conseguir aquela empresa que te entregue todo ele com a qualidade que você precisa. Se você tiver que pedir pela segunda vez, já não vem mais igual. Então, isso é um problema para a gente que trabalha, porque às vezes aquela pouquinha diferença no trabalho, quando tu vai olhar, você percebe o quanto faz a diferença no material. Então, assim, dificuldades a gente sempre vai ter. O importante é a gente não se abater. Tem que comprar um pouco mais? Compra. Não tenha medo, sabe? Não tenha medo de investir. Tem que fazer a amostrinha. Como eu percebo que você também faz, a regrinha de 3 para saber quais são os comprimentos. Eu nunca fiz nada disso. Sabe que na verdade, eu só tive até a primeira série do ginásio. Eu sou ainda da época do ginásio. Então, muita coisa ficou lá para trás e a gente nem sabe. Eu sempre peço para elas, façam uma pequena peça. Em cima daquilo ali, você vai desenvolver uma peça grande. Porque não adianta eu dizer, olha, é esse o tamanho. Não é assim. Sim. Você sabe disso, né? Então, são essas dificuldades que a gente vai pontuando e que precisamos superar. Não tem como, né? A gente passa a nossa experiência para as seguidoras, mas a gente precisa que elas também se esforcem para desenvolver. Né? É isso aí. Tem coisa que não basta ensinar no teórico, né? O prático ele tem que existir. E eu costumo dizer que o prático ele traz coisas para nossa jornada do empreendedor, porque o grande ponto, Ana, que eu observo o macramê tem muita gente que já tem a segurança de fazer, já sabe como faz, por onde começa, por onde termina. Sim. Aí quando chega na hora de empreender, que é algo mais novo para a pessoa que é artista, e ela trava. Eu falo, o empreender é exatamente igual ao macramê. A gente precisa botar em prática por partes para ir criando segurança e ir alcançando. Então, como que constrói a primeira parceria? A primeira parceria se constrói com uma primeira parceria. E essa primeira pode ser uma pequena, com alguém que você conhece, que o canal de comunicação é informal. E começa assim. E o primeira peça que foi para uma mostra de arquitetura
não foi minha primeira peça de macramê, foi uma primeira peça de macramê que veio de uma construção. Sim. Então é mais ou menos por aí, né? A segurança, a matéria-prima, o não ter tempo, tudo isso é a maneira como você vai encarar aquele processo de dedicação àquilo, né? E mesmo porque, assim, eu acho que para você conseguir ter essa segurança, você tem que fazer teste. Você precisa fazer as tuas experiências. Não adianta eu chegar e dizer, olha, para fazer essa peça você vai precisar de tantos metros. Não é assim, porque vai depender da tua mão, do nó que você vai trabalhar, da textura do material que você vai utilizar. Então, por isso que eu sempre foco nisso. Faça o teste, faça as amostrinhas, não tenha medo de gastar material, sabe? Porque isso tudo que você vai fazer é a experiência que você vai ter. Então, siga em frente. Mas eu quero ler uma frase que eu li de um cara que disse assim, tropeço também é passo, siga em frente. Sabe de quem é essa frase? Você viu aí, né? Claro, e é verdade, né, Ana? Tem outra que eu achei assim, que é um espetáculo. Aquele que faz mais do que pedido, em breve será pago por mais do que faz. Exato. Eu acho que fecha com o que a gente está conversando. É exatamente isso. Porque se você, por exemplo, eu tinha às vezes, algumas alunas iniciantes começavam a fazer o trabalho e não ficava bonito. Eu não dizia para elas, tá feio, vamos desmanchar. Não, vamos arrumar isso aqui. Né? Porque se você diz, tá feio, você já coloca um trauma na cabeça dela, né? Já não vai querer fazer de novo. Muito pelo contrário, vamos desmanchar, vamos fazer melhor e assim ir arrumando. Porque ela vai levar o meu nome em cima disso. Ela vai levar a professora que ensinou isso, né? Sim. Então, eu acho que todo esse cuidado a gente tem que ter também, né? Em todos os níveis, né, Ana? Sim. E eu costumo dizer e bater muito em cima disso, assim, né? Porque, como você falou de madrugadas, de noites e horas de dedicação, o resultado no trabalho artesanal, ele vem dessa dedicação, dessa entrega, né? Então, eu sempre falo, vai fazer um acervo de aluguel, vai alugar alguma peça, faz alguma coisa a mais, vai entregar um projeto, uma peça, qualquer coisa que seja, dá um pouco a mais. Sai com a sensação de dever cumprido, porque você vai vender essa peça melhor, você vai ter segurança para realmente poder firmar aquilo que você está passando. Não, é isso e é isso. E eu confio nesse processo. E entregar sempre mais é exatamente essa frase. Quem faz mais do que é pedido, uma hora é pago mais do que aquilo que você já está fazendo. Então, assim, a oportunidade vem do pouco a mais, né? Claro. Um pouco a mais todo dia, no final do mês, fecha a conta. Não é isso? É bem isso mesmo, né? Isso aí. Mas, eu não sei, tem uma pergunta que eu sei que eu respondi aqui, mas você não fez. Joga. Tô louca para te contar, para te falar qual é a minha ideia, o que eu estou pensando. Diga. Como é que era a pergunta? Qual? Onde eu gostaria de mostrar o trabalho. Isso. Tá. Onde? Eu ainda não desisti para começar São Paulo Fashion Week. Não um trabalho conceito, mas umas roupas que você pode usar numa festa, que você pode sair dali já vestida. Ainda não desisti. Quem sabe um dia chego lá. Uma peça que seja uma peça para todos os momentos. Exato. Que possa... Mais para festa, né? Mais para festa. Sim. Né? Todos os momentos elegantes. Ainda não desisti. Um dia eu chego lá. Que maravilha. E a última, então, para finalizar nosso papo, Ana, que está sendo uma delícia. Se você tivesse recebido um patrocínio enorme de cordão e tivesse uma pessoa para chamar para fazer uma dupla com você para desenvolver um projeto, querida, quem você chamaria? Eu comentei com a filha antes da gente vir para cá, porque eu disse para ela assim, essa pergunta ele vai me pegar, porque como é que eu vou chamar alguém aqui que eu não conheço ninguém? Sobrou para quem? Sobrou para você. Ah, é? Você seria a pessoa que eu teria que chamar, porque aqui, para encontrar uma pessoa, além do meu marido, que me ajuda em tudo, mas uma pessoa, um profissional, para poder me ajudar a executar um projeto grande,
Eu teria que te chamar. Eu faria com muita honra, viu, Ana? Deixa eu te perguntar, você tem plano de ir lá na Mega Artesanal, alguma coisa assim? Cara, tu viu a live que eu fiz com o Yuki, né? Aham. Tá. Ele vai estar lá. Eu queria muito ir para lá, mas esse ano eu não vou conseguir ir. Eu fui diversas vezes, mas só para visitar. Assim, sempre saía de lá com aquela sensação, quando que o macramê vai vir para a Mega, né? Porque não tinha material, não tinha produto, não tinha nada de macramê. Olha, essa vez, sabendo que vai estar lá, e mais 13, 14 pessoas junto com ele, nossa, seria o máximo ir para lá visitá-los, ver eles expondo, né? A realização daquilo que a gente sempre pensou, o macramê na Mega, né? Sim. Mas, infelizmente, esse ano eu não guardei para poder viajar. Não estava nos planos, mas no ano que vem o macramê vai continuar lá e você tem outra oportunidade. Com certeza, a gente mentaliza isso e vai em busca, né? Não, isso aí já é um sonho que está sendo consolidado. A Fer comentou comigo, a Vivi vai estar lá, ó, que tá aí. Ela comentou, ela falou, Giovanni, eu lembrava da gente conversando nas lives sobre o que a gente joga, né? De onde a gente quer ver o macramê. E já está começando a realizar tudo isso, e eu acredito que vai ser cada vez mais. Mas é um passo enorme já que eles já estão dando, né? Com certeza. Porque até então não tinha nada de macramê lá. Até uma vez, eu nunca me esqueço, eu cheguei lá e a gente fez a volta e eu vi que tinha umas 2 ou 3 toalhinhas no estande. Quando eu voltei de novo, não estavam mais lá. Eu não sei o que houve. Se vendeu, o que aconteceu, porque nem a pessoa eu consegui encontrar, né? Mas assim... Eu acho o máximo a Mega, ela tem assim uma estrutura muito legal. A gente saiu daqui de Caxias para lá, com uma época com a prefeitura, outra época foi com o próprio pessoal da Microempo. A gente foi diversas vezes conhecer. É um lugar incrível. Uma outra oportunidade que eu tive, que foi o Walter que me convidou, para o Inspira Mais, ali de São Paulo também. Eu fui com 2 peças expor lá. Tu não faz ideia o que era aquilo. Não faz ideia, porque ali era só para empresários, né? Enorme, né? E eles fizeram aquele cantinho para levar alguns artesãos. Nós aqui de Caxias, tinha de outros estados também. Gente, eu disse para o Walter assim, que mundo é esse? É bom sair de dentro da caixinha às vezes, né? Ele disse, de vez em quando eu tenho que sair de casa. É isso aí. Nossa, então é isso aí. Uma loucura. Ana, aproveitar para te agradecer demais por esse tempo, pela sua dedicação. Imagino que às vezes agora você já pudesse estar descansando, mas estamos aqui no compromisso de levar essa mensagem, né, para tantas pessoas. Para quem estiver lá na Mega, com certeza vai se sentir representado, né, pelo macramê. Acho que é uma das primeiras de muitas oportunidades que vão acontecer. Claro. Dando espaço, a gente vai querer mostrar o que a gente é bom de fazer, né? Tenho certeza que está em boas mãos essa tarefa. E é isso aí, né? A gente vai chegando devagarinho e vai arrumando nosso espaço aí. E deixando a casa organizada. Vamos ter que tomar conta. Exato. Giovanni, eu quero te dizer o quanto isso foi importante, tá? Porque eu estou realmente buscando essas pessoas que estão se movimentando na internet para fazer esse tipo de conversa, porque a gente precisa. Não podemos mais deixar isso parar. Nós precisamos fazer essa corrente de pessoas que trabalham com macramê, de conversar, de conquistar pessoas, conquistar espaços, assim como o Yuki conquistou a Mega. Exato. Que ele faça um grande trabalho para que outros depois possam ir lá também, né? Isso aí, então, que assim seja. Cara, eu quero te agradecer demais, dar um beijão no teu filho, dizer para ele que valeu. Mesmo ele sendo pequenininho, ele vai entender, né? Que esses minutos que tu está aqui, no futuro ele vai poder aproveitar. E um beijo na tua esposa também. Se Deus quiser. Na sua família toda também, agradecer eles ao apoio que te dão, né? Que faz você também estar carregando há tanto tempo essa bandeira. Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, ó, bastante gente compartilhando, enfervecida de você estar aqui até hoje, fazendo tudo que você faz. Um monte de gente querendo te conhecer, ó, a Di falando que para você conhecer o Instagram dela, que ela está aí pertinho em Farroupilha, que está pronto para te ajudar. Você não precisa
Só atravessar aí a cidade e você encontra ela. Mas, ó... 15, 20 minutos daqui, a gente se encontra. Então, Di, falem vamos aí nos no encontrar. direct. Di, chama logo a Ana no direct. Pessoal, obrigado, muito obrigado mesmo. A Ana está atrás de pessoas para conversar. A gente também adora receber indicação de perfil de artesão para bater esse papo. Então, quem tiver aí alguém que conhece, que tem uma boa história, uma boa jornada, um exemplo que admire o trabalho, manda para a gente que a gente vai ter uma satisfação enorme em conversar, né? Verdade. Então, Ana, obrigado, um beijão para todo mundo aí. Um grande beijo, obrigado de novo por ter aceitado o convite, ter me convidado e depois aceitado o meu convite de volta. Aqui foi mão dupla. Obrigado, Ana. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. E quem for na Mega, a gente se vê na Mega também. Pois é. Tchau. Para quem for lá, bom passeio para quem vai. Exato. Um grande abraço, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.